Podemos compreender o fenômeno, admitindo que a marca individual deriva antes de tudo do princípio espiritual, que é quem estabelece a personalidade. Esta concepção desloca o centro de gravidade da questão, do terreno material ao espiritual. Apenas este ponto de vista é aceitável, porque apenas ele resolve tudo. Então resulta a ser a individualidade humana uma entidade que se forma e existe independentemente dos genes e de suas combinações. Independentemente, significa que, se determinado nó particular da trama não se realiza, aquela individualidade citada vai identificar-se com outro nó. Então, a relação entre os genes e o eu seria análoga à que existe entre o eu e o ambiente, isto é, a combinação genética ajudaria o eu a determinar os próprios caracteres, mas não seria o determinante exclusiva da personalidade do indivíduo. Permanecendo no âmbito positivo apenas das considerações biológicas, o problema não é solúvel e permanece um enigma, ao passo que tudo se torna claro se aí introduzirmos o elemento espiritual. Pode-se, então, como conclusão sustentar o que se segue, a preexistência de um dado número de individualidades espirituais já constituídas com todas as suas características pessoais, prontas a combinar-se com um par de genes. Estas estão ansiosas para fazê-lo e procuram os meios de combinar-se. Veja capítulo seguinte. Esses meios são a afinidade, pela sintonização de vibrações. Sendo esta uma qualidade que se encontra na vida física como na espiritual, pode ela funcionar como denominador comum e ponte de união entre os dois elementos que pertencem a dois planos evolutivos diversos. Nestas bases, pode realizar-se a fusão, mediante a qual o eu espiritual torna a direção do desenvolvimento orgânico, adaptando a si mesmo a matéria-prima recebida dos pais. Esta formaria o ambiente que a nova personalidade adapta a si mesma e a qual se adapta, trabalho que é tornado possível pela originaria aproximação, por meio da afinidade e da sintonia, e assim se explica por que essas duas condições são necessárias para a fusão. Então, verifique-se ou não uma particular combinação de genes, e mera circunstância que, se faltar não paralisa o fenômeno, pois que não tem valor determinante para a existência da individualidade, que é sua verdadeira causa, mas tem apenas a função de fornecer-lhe uma base em que possa fixar-se, para formar para si, com o corpo, um instrumento de ação e realização no plano físico do ambiente terrestre. Se agora multiplicarmos o enorme número de combinações possíveis de genes num acasalamento, com o ilimitado número de seres humanos e acasalamentos possíveis na Terra, veremos que cada individualidade espiritual se achará sempre diante de uma tão vasta escolha de elementos, que, para qualquer biótipo humano, será possível estabelecer por afinidade a sintonia e, portanto, fundir-se. Este é o imenso trabalho escondido e silencioso que continuamente se realiza inadvertido, e que preside a formação do feto. Tudo é escolhido segundo as leis de atração. A escolha sexual, que tende à fusão conjugal, precede outra escolha por parte do espírito, do ambiente apto à formação de seu corpo. Assim, os egoísmos separatistas estão necessariamente ligados por atrações e reorganizações contínuas, que reúnem e fundem juntos os elementos separados, mantendo-os todos ligados juntos na unidade da vida. Por isso, as diretivas do nascimento não são confiadas aos pais, simples instrumento instintivo e mecânico, que nada sabe. Quem dirige o fenômeno é o elemento espiritual, ele, diretamente, se for bastante evoluído e portanto consciente a tal ponto que o possa realizar, ou de outro lado é a sabedoria das leis da vida. Quando o indivíduo ainda não tem capacidade de escolha nem autonomia de julgamento. Neste caso, ele é preso automaticamente a correntezas e por elas guiadas à posição que lhe compete, porque melhor a ele se adapta. É sempre, portanto, o elemento espiritual que domina o fenômeno físico, e não ao contrário. Verifica-se assim, a combinação genética,
pela qual a personalidade espiritual se une ao corpo, seu instrumento de trabalho e expressão, provisoriamente para realizar o processo inverso da separação do mesmo, quando houver terminado o ciclo e o trabalho que deve. Eis, então, que também o mundo positivo da biologia não pode ser compreendido senão à luz da teoria reencarnacionista. Certamente não podemos pretender que a ciência positiva da biologia, dada sua orientação, possa sustentar hoje essa doutrina. Logo que subirmos às alturas filosóficas das últimas razões, a ciência costuma calar. Mas, admitindo que, ao contrário, nos queremos ter a explicação dos fenômenos, admitindo que a biologia não nos fornece nenhuma doutrina positiva a respeito da relação das individualidades com as combinações dos genes, nada explicando-nos sobre isso, admitindo, enfim, que existe a teoria da reencarnação, já sufragada por tantas provas que a tornam certa e que, neste caso, ela explica tudo, é bem lógico que nós aceitemos, porque ela é uma solução e é melhor. E sem ela só nos resta renunciar a compreender, numa triste posição de agnosticismo e ignorância. Não se pode ter outra atitude, quando é a própria ciência positiva que nos guia até a porta da teoria reencarnacionista. Os problemas não podem ser esgotados e resolvidos só do ponto de vista positivo científico. Esta técnica, agora examinada, da encarnação do espírito num corpo, no seu tipo específico e adaptado de corpo, corresponde além disso a uma necessidade lógica e filosófica, segundo o plano de criação, exposto no nosso volume, Deus e Universo. Demonstramos aí, que nosso universo físico é o resultado da queda do espírito, da qual nasceu a matéria e a forma. A encarnação repete essa queda cada vez que uma alma retorna ao corpo, e cada vida representa uma etapa da subida, ao longo do caminho da evolução, e uma porção de fadiga e de dor com que é ele percorrido, assim, realizando progressivamente a própria redenção. E assim, o homem recairá tantas vezes no corpo e em seus castigos, repetindo o motivo da primeira revolta do ser rebelado, que fez ruir o universo na forma física, e assim, permanecerá o homem tanto tempo submetido ao ciclo vida-morte, até que evolvendo e respiritualizando-se, tenha queimado, ardendo na chama de sua dor, a forma material que o aprisiona, e tenha voltado à sua primitiva posição de puro espírito. Sós o ritmo vida-morte, iniciado com a primeira queda, poderá ser lentamente absorvido e esgotar-se, até o regresso a Deus, lá onde se extingue a reencarnação. O que nos revela a observação objetiva, isto é, material e sensória da ciência, é uma pequena parte, uma ilha que emerge de um continente submerso. A ciência positiva move-se no campo dos efeitos, mas escapam-lhe as causas, que estão à luz. Ela não sabe o que é a vida porque não conhece o essencial, que para cada coisa, para todas as formas do ser, é o espírito. A ciência para no corpo, mas como pode compreendê-lo se não conhece o espírito que o anima? Esse corpo, em princípio, é uma célula. Ele cresce. Quem o faz crescer, e por que o faz só até certo ponto? Do primeiro núcleo, desenvolve-se, por contínua subdivisão e multiplicação de células, um aglomerado em contínuo aumento, sem que apareça o motor genético dele. Parece um caos amorfo. Mas eis que, em certo momento, começa-se a delinear uma diferenciação nas estruturas das células produzidas, uma disciplina que dirige esta maravilhosa multiplicação. Cada célula obedece a diretivas precisas, e pararão em grupos em certas zonas, para começar a construir certos órgãos ou tecidos, o cérebro, o olho, o coração, os ossos, etc. Deste maravilhoso e inteligente trabalho nasce o milagre do organismo único, em que, por fim, se coordenam os resultados de todos os trabalhos parciais, em plena eficiência de funcionamento orgânico. Em lugar da primeira desordem, é então entoada uma como orquestração sinfônica,
em que cada instrumento executa, em harmonia com todos os outros, a sua parte segundo a lógica de um plano geral que rege tudo. Ora, um trabalho tão sábio, não pode ser produto do acaso, tanto mais que ele se reproduz exata e regularmente para cada ser que vem nascer na Terra. Quem os dirige, pois? Não é suficiente a ação dos hormônios para explicar tudo isso. Mais do que a causa última das especializações, representam eles antes as alavancas de comando, que fazem disparar um mecanismo já pré-existente. Eles não bastam para dar-nos a formação dos órgãos, mas apenas podem acionar alguns mecanismos que levam a esse resultado. Há, portanto, independente deles uma forca diretriz inteligente que, segundo um seu plano ou esquema pré-estabelecido, produz isso tudo. A morfogênese, ou seja, a origem das formas, mediante a qual a vida assume seus modelos predeterminados, depende pois de esquemas pré-existentes no mundo espiritual, sem o que essa morfogênese não se explica. O problema, agora, é o de saber como acontece tudo isso. Damos uma resposta conseguida por via intuitiva e que a ciência poderá considerar como uma hipótese. Quando e como entra a alma no feto? Qual a técnica fisiológica da reencarnação? Partamos das duas células germinais, o espermatozoide e o óvulo. São dois seres unicelulares, cada um com suas características individuais específicas. Enquanto o óvulo não sabe mover-se por si, o espermatozoide se move com uma rapidez relativamente fantástica, de 2,5 cm cada 8 minutos. Ele pode continuar a nadar assim, por 2 dias, realizando um trabalho que não tem paralelo em outros indivíduos monocelulares. Demonstra bem que sabe que o óvulo é seu objetivo, porque executa os movimentos próprios para realizar sua viagem nada fácil, a fim de atingi-lo. Das várias centenas de milhões de espermatozoides que iniciam essa viagem, só alguns milhares se avizinham da meta, e só um, ou poucos mais, alcançam. Não se pode negar que existe neste pequeno ser uma vontade precisa e uma inteligência que dirige sua ação. Demonstra ele, no trabalho em que está todo empenhado, que sabe superar não poucas dificuldades que lhe armam ciladas, pondo obstáculos ao seu êxito. Os espermatozoides que vencem as várias centenas de milhões de irmãos, devem tê-las superadas todas. Aqui também está em vigor a lei da seleção do mais forte, como nos animais e no homem, demonstrando-nos que essa é uma lei geral. Quando enfim o espermatozoide alcança o óvulo, perfura a barreira externa dele para penetrá-lo. Para consegui-lo melhor, trouxe consigo pequena quantidade de uma substância que tem a propriedade de dissolver esse invólucro protetor. Como pode esse ser monocelular ter tal providência, demonstrando saber tantas coisas? E esta é uma inteligência específica e especializada, própria dele pré-existente à ação. Vemos aqui a execução de uma série de atos coordenados, tendentes a alcançar um escopo preciso. Além disso, não pode negar-se que esse ser esteja vivo, e vida quer dizer vontade e ação dirigida por uma inteligência. Há, pois, neste ser um centro inteligente, seu próprio, que constitui a vida dele. Temos, pois, que admitir nele uma como pequena alma, ainda que elementar, mas da natureza imaterial de que é feita a vida. Eis-nos agora no ponto crucial, como ocorre a encarnação, isto é, como o princípio superior espiritual do humano se funde na primeira célula e nas que dela derivam, para depois formar um corpo humano. Creio que para responder, mister se torna a recorrer à lei das unidades coletivas, que alhures mostramos constituir o meio para a formação unificadora das unidades menores, na construção das unidades orgânicas maiores. Ocorre isso também na sociedade humana, nos sistemas planetários e estelares, assim, como nos atômicos, moleculares, etc. Então o humano que quer reencarnar-se, avizinha-se gradualmente, não como espaço, mas por afinidade vibratória, isto é,
Aos poucos se vai sintonizando como princípio espiritual, com o princípio espiritual que rege, organizando o material molecular atômico que os constitui, estas primeiras células do feto em formação. Logo elas começam a construí-lo. Estas representam o terreno que o eu humano utiliza para sua manifestação futura. As duas primeiras células germinais, a resultante da sua fusão e as outras que dela derivam depois, são como que os tijolos do edifício que aquele eu vai construir para si, ou como soldados do seu exército. Ele, como engenheiro construtor, põe em ordem o material da edificação para fazer a sua construção ou, como um general, disciplina seus soldados para deles fazer um todo orgânico. A comparação poderia repetir-se com o caso de um diretor de um negócio, que enquadra os seus trabalhadores, etc., isto é, em todos os casos em que um chefe assume a direção, coordenando os elementos de que dispõe, para fins superiores à vida e ao trabalho deles como indivíduos. Há, portanto, vários princípios espirituais que se não destroem mutuamente, mas se coordenam por afinidade, vibração. Na união das duas células germinais e na primeira multiplicação celular, o eu superior não trabalha ainda nem como engenheiro, nem como general ou diretor. O trabalho de organizador de células ainda não é requerido. O edifício ainda é simples e basta o impulso de cada célula e sua pequena inteligência para dirigi-lo. Mas nesse ínterim o espírito humano está cada vez mais avizinhando-se, entendendo essa vizinhança como sintonização vibratório, através do comprimento de onda da frequência e do tipo de individuação cinética. Quanto mais se complica o trabalho construtivo, mais ele necessita da ajuda de um diretor, por parte do eu superior. No câncer, a multiplicação das células é anárquica, porque não existe essa direção. Eis então que seu superior, tende a mira a fins mais complexos, que não são alcançáveis pelas limitadas inteligências de cada célula que quando ficam abandonadas a si mesmas, como no câncer, se arruinam. Começará a guiá-las, a coordenar seu agrupamento à proporção que elas se produzem, ou organizá-las em tecidos diferenciados destinados a funções específicas. Acontece então que, enquanto o feto cresce e se define em suas várias partes, se a inteligência celular que provê a multiplicação do material, isso é o incônscio materno que a dirige e que preside o funcionamento elementar mecânico como um prolongamento próprio, quem dirige a diferenciação em vários tipos de tecidos e a guia a formação dos vários órgãos, preparando o seu funcionamento, independente do da mãe, é unicamente a inteligência do eu humano que se apresta para a nova reencarnação. Assim, a determinação do sexo é feita pelo espírito, conforme ele, dadas as suas qualidades, ache mais adequado para se viver num corpo masculino ou num feminino. É assim, que este se fabrica, sob sua própria direção, como um seu casulo, corpo do qual o espírito vai tomando posse gradativamente, numa espécie de temporária colaboração com a mãe, corpo em que crescerá definitivamente, tomando posse independente e destacando-se da colaboração materna, quando o feto nascer, completamente construído, à luz. Então o corpo pertencerá todo e exclusivamente ao novo eu que se encarnou e, como o corpo foi formado à imagem e semelhança daquele eu que o plasmou, assim, também continuará a desenvolver-se sob sua contínua influência e diretriz, para tornar-se cada vez mais sua própria forma, isto é, sua mais exata manifestação exterior no plano da matéria. Nesta sua forma física, pois, nosso eu se encontra sem recordar. Tudo se passou na zona dos automatismos conquistados pela repetição muito longa e abandonados ao subconsciente. Acima destes, a grande lei estabelece os ritmos maiores. Segundo esses ritmos, o eu vem depois, no fim da vida, executar o processo inverso, e quando o organismo que se construiu se estraga, o espírito desprende-se dele, desencarnando. Logo que este falta, e cessa a sua ação diretriz aquele organismo abandonado a si mesmo, se desagrega. Achamo-nos assim,
donos de um corpo temporariamente, e no fim despojados dele. Ele é tomado como empréstimo à terra, a qual devemos restituí-lo no fim, constituído de um material comum, que é de todos, e que nós mesmos amanhã poderemos tomar de novo por empréstimo, para uma nova reencarnação. Só o espírito é individualmente nosso. A ciência não nos dá nenhuma explicação desse jogo. Só a teoria da reencarnação fez dele um processo lógico, dando-lhe um significado profundo e uma meta final. Podemos todos verificar que a personalidade é algo de muito mais vasto que as funções racionais e cerebrais, contendo qualidades e elementos que a superam de muito. Dizer que o pensamento é uma secreção do cérebro, é como dizer que a matéria seja a fonte da vida, a máquina elétrica a causa da eletricidade, que o violino crie a música e o relógio construa o tempo. No fundo de cada questão de fisiologia há, ao invés, algo de impalpável que recua à medida que avançamos. Não pode ela reduzir-se aos fenômenos positivos da física e da química. Há um elemento que não é matéria e que se chama vida. Há o pensamento que não pode limitar-se a um efeito mecânico. A teoria materialista da biologia não é aceitável, portanto. Não podem ser entendidos os órgãos do corpo senão como instrumentos e condições, organizados por um princípio superior para sua manifestação. No ser humano há um centro e há órgãos periféricos. Estes fazem o trabalho de análise e de transmissão centrípeta. Aquele faz o trabalho de síntese e de emissão centrífuga. Assim, o eu faz contato com o mundo externo, chega a conhecê-lo e reage sobre ele. Esse eu não é apenas a central de recepção, repartição, controle psíquico e julgamento das mensagens recebidas, mas é também a central diretriz das reações correspondentes a cada estímulo e transmitidas aos órgãos do corpo. Também é que aparece o dualismo, isto é, mecanismo equilibrado no binômio ação-reação, ou seja, circuito constituído por dois semicircuitos inversos e complementares. Percepção e ação. A central do eu é transmissora e receptora. Sem os sentidos, não poderia o espírito ler as mensagens que através deles lhe manda ao mundo externo. Se o espírito não fosse transmissor, não poderia enviar para o exterior, através dos órgãos de seu corpo, as suas reações. A alma desencarnada, faltam os meios para perceber nosso mundo como percebemos nós, para fazer-se perceber por ele e para agir sobre ele. Tudo isto é tão simples e evidente que a técnica humana reproduziu vários desses instrumentos e deles se serve. Mas não sabe reproduzi-los ainda a todos. Reproduzindo ainda outros, poderá fazer descobertas técnicas. E vice-versa. Reproduzindo artificialmente os que já sabemos imitar, será possível suprir a falta dos órgãos físicos e assim, curar doentes em que esses órgãos se estragaram. Enfim, quando se conhecer toda a técnica da estrutura dos meios sensórios e seu funcionamento até a central espiritual e os meios de conexão com esta, será possível chegar a fornecer os meios de percepção e expressão em nosso mundo sensório às almas desencarnadas. Será então derrubado o muro que nos divide com o além. Por essa estrada poderá chegar a descoberta científica da alma, de uma alma que demonstra saber viver mesmo sem corpo, além de saber viver na forma que todos conhecemos, em sua vida unida ao corpo. Ver-se-á, então, que a alma não é uma abstração filosófica, teológica, metafísica, mas é uma realidade objetiva com a qual a medicina, à proporção que se aprofunda, terá que fatalmente que encontrar-se e que contar com ela. Só sendo assim, compreendida, poderá a alma reentrar no âmbito dominado pelos métodos da ciência médica. A observação anatômica dos corpos mortos não é suficiente. Trata-se aqui do fenômeno da vida, de que a anatomia é apenas a casca e a consequência. É preciso remontar os caminhos sensoriais até o centro consciência. Sobrepujadas a anatomia e a histologia, o segredo está na cinética atômica dos corpos químicos que compõem as últimas e mais apuradas células do sistema,
as nervosas, ou seja, nos equilíbrios que se renovam sempre daquela química instável, e subindo mais ainda, nas emanações dinâmicas, lançadas no espaço por aquela cinética atômica. Entramos no terreno extrasensório do telepsiquismo. É preciso alcançar essas radiações pensamento que estão conexas com aquela cinética atômica. Nesta devem fixar-se movimentos rítmicos ligados às leis cíclicas, em que deve basear a memória, o registro das impressões, a formação dos automatismos e a aquisição das qualidades instintivas ou inatas. Deve aqui o médico aliar-se ao radiotécnico para individualizar essas radiações pelas características da onda ultracurta, e examinar seu modo de comportar-se. Do estudo analítico desse feixe de ondas, reconstruir analítica e cientificamente a síntese psíquica do eu que, mais acima ainda, escapa no imponderável. Poder-se-á, então, acompanhar o fenômeno com o método da intuição nas dimensões superiores, que estão fora do domínio da ciência positiva. Para os primeiros passos, situa-se o problema nas profundidades da química orgânica, da cinética atômica, de que deriva uma diferente orientação das vibrações das correntes noúricas, ou seja, problema de movimento nas trajetórias internas dos átomos componentes. Essas trajetórias são linhas de força das quais se desenvolvem as emanações noúricas e nas quais se inserem as recepções noúricas, imprimindo-lhes modificações que formarão os novos caracteres adquiridos pela personalidade. Na grande síntese foi sustentada a tese das origens elétricas da vida, pela qual a matéria evolvendo através das formas dinâmicas, da fase da energia beta, ascende, com a vida fase alfa, o espírito. Esta é a atual ascese evolutiva que, como vimos no volume Deus e Universo, implica e pressupõe a inversa descida involutiva da queda e desmoronamento do sistema, do estado de espírito ao estado da energia, e neste caso da eletricidade, que continuará na forma de sistema nervoso a dirigir os organismos dessa vida. Assim, no processo inverso da queda, que o fenômeno da reencarnação repete em cada caso individual, o cérebro constitui o órgão de inserção do espírito no mundo da matéria. O que quer dizer que o espírito, ao fazer-se um corpo, se insere primeiramente no organismo elétrico deste. Com efeito, pelo cérebro começa a construção orgânica do feto. A primeira manifestação física do espírito no útero materno começa, pois, na forma dinâmica que, por ser a mais evoluída, lhe é mais afim. Ela, depois, recolhe em torno de si os materiais orgânicos fornecidos pela célula paterna e pelo útero materno. Há, assim, uma lógica construtiva, dada pela própria estrutura do sistema do universo, na operação que o espírito realiza, de revestir-se de uma casca sempre mais densa, isto até que, no nascimento do feto, a forma física da matéria está completa e pode começar a funcionar, como acima vimos, por meio dos sentidos, recebendo e transmitindo. Não há outros meios, e o espírito não pode receber nem transmitir senão o que lhe permitem as possibilidades da máquina física em que ele se consubstanciou. No fim da vida verifica-se o processo inverso, da libertação da casca por parte do espírito, que leva consigo, registrados em seu sistema de forças como trajetórias dinâmicas, os resultados da sua experiência na vida, transformados, dessa forma, em qualidades suas pessoais. Assim, nascer é morrer, e morrer significa nascer. E eis outra prova da reencarnação, porque não pode morrer, nascendo, senão quem estava vivo, e porque, se morrer significa nascer, quem nasce dessa morte deverá de novo morrer, reencarnando-se novamente. Tudo é rítmico e equilibrado no universo. O motivo da queda se repete em cada reencarnação, porque tudo é regido por um esquema de tipo único que se repete em todas as alturas e em todas as dimensões. Tudo se repete. Assim, a ontogênese repete a filogênese. Como no homem, que está no cimo da escala da evolução terrestre, se repete a história da vida do planeta,
Assim, nas vicissitudes de sua vida repete-se o motivo fundamental de sua queda. Ela é como um regresso à matéria, como uma contradição evolutiva do sistema, a que se contrapõe o progresso realizado na vida e que, na morte se fixa na alma, como um novo passo seu para o alto. Assim, caminha a vida, primeiro, a sua contração a descida do espírito na matéria, numa sua forma dura, em que ele permanece prisioneiro das provações e das dores. Segundo, a expansão da vida na libertação do espírito da matéria, enriquecido pelas provações superadas e pela nova experiência adquirida. Assim, a morte não é igual para todos, e pode parecer para o evoluído um fim doloroso, e ao evoluído uma alegre libertação. A proporção, pois, que o ser evolve, liberta-se ele da morte, isto é, da consequência da queda, transformando em alegria o sistema emborcado em dor. A teoria do pensamento produzido pelo cérebro baseava-se na localização das várias funções, de acordo com os lobos cerebrais. Mas, se podemos encontrar localizações cerebrais para funções animais, não há circunvoluções nem centro para todas as funções superiores do espírito, como a inspiração artística, a intuição científica e filosófica, as aspirações místicas e religiosas, a concepção dos ideais e das ideias abstratas. Ao contrário, está provado que, em muitíssimos casos, a destruição de partes das zonas cerebrais não lesou em absoluto as faculdades intelectuais. Se existe uma possibilidade de localização, refere-se ela às funções inferiores mais elementares, mas se torna cada vez mais problemática quando se passa às funções espirituais superiores. O trabalho criativo, original, não se faz com o cérebro, mas só com o espírito. Com o primeiro só podemos obter resultados de ordem analítico-racional, ou uma erudita repetição de coisas velhas. O cérebro é um órgão de menor potência que o espírito, por este usado para os trabalhos menores. Mas há mais. Lemos no volume O Problema da Alma e da Ciência de hoje, de Pico Nishiodo, 1945, está demonstrado que, em circunstâncias excepcionais, pode a inteligência conservar-se íntegra apesar da destruição do cérebro. Desse modo cai inexoravelmente a hipótese gratuita explicativa, formulada pelos fisiólogos, segundo a qual os lobos cerebrais que permanecem, suprem os destruídos. Sucede que esses casos, sendo literalmente inexplicáveis por qualquer hipótese fisiológica, arrastam ao barato ingente das teorias erradas também aquela que afirma que o pensamento é função do cérebro. Ao contrário, o órgão cerebral é permeado e dirigido em suas funções por algo qualitativamente diferente, e só assim pode explicar-se como consiga conservar-se a inteligência, apesar da destruição parcial ou total do cérebro. O espírito extravasa por todos os lados os limites de seu meio, que ele utiliza e dirige. O cérebro é empregado nos usos da vida, no contingente do ambiente animal. O espírito sabe as coisas profundas e distantes, domina um campo muito mais vasto, de dimensões superiores às do espaço e do tempo. Conhece a telepatia e a profecia. As funções cerebrais são de ordem inferior às espirituais. O funcionamento cerebral não cobre absolutamente a totalidade do consciente. Pensar com o cérebro, isto é, racionalmente, significa pensar de forma muito mais limitada, do que pensar com o espírito, ou seja, intuitivamente. E quando se acreditou, por terem sido ofendidos os meios nervosos e cerebrais, que tivesse sido lesado o espírito, porque se viam alteradas as funções espirituais, não se compreendeu que tinham sido ofendidos e estragados apenas os intermediários de sua expressão em nosso mundo. Não é, então, o espírito que fica alterado, mas só suas vias de comunicação e manifestação, só a mecânica de sua inserção em nosso mundo material. Assim, os materialistas, vendo o órgão do espírito e não o espírito, e vendo na morte a destruição desse órgão cerebral,
creem que, com isso, termine também o espírito. Mas a realidade é que este não se desorganiza absolutamente, pelo simples motivo que seu órgão se perca. Se o espírito tem necessidade dele para manifestar-se, pode entretanto existir sem esse meio de expressão, isto é, morre apenas para nossos sentidos. Sabemos bem como é restrita a gama de vibrações que estes podem perceber. Eles não são, de certo, a medida de todas as coisas. Então, o espírito pode muito bem existir em formas não perceptíveis para nossos sentidos físicos, e continuar bem vivo, ainda quando a nós possa parecer morto. E que coisa poderá fazer então esse espírito, que se elaborou com a vida no ambiente terrestre, se não continuar depois a sua elaboração aqui regressando? Como vimos, as provas em favor da tese reencarnacionista chegam-nos convergentes e decisivas, dos campos mais disparatados. No capítulo seguinte examinaremos ainda sobre outros pontos de vista. 8. O livro tibetano dos mortos. Técnica da reencarnação. Consideremos, agora, a teoria da reencarnação sob um ponto de vista que coincide com os precedentes, não obstante sua completa diversidade, e nos dá uma confirmação não só dos particulares, mas sobretudo da verdade de todo o sistema. E essa confirmação chega-nos bem de longe, tanto no tempo como no espaço. Trata-se de uma antiga tradição do Tibete, o livro tibetano dos mortos Bardo Thodol, traduzido para o inglês pelo Lama Kasidao Sandup, que, desse modo, transmitiu ao mundo ocidental parte do ensinamento dos grandes mestres da sabedoria budista do Tibete, especialmente no que diz respeito às experiências post-mortem, no período da existência como desencarnados, e ao fenômeno da reencarnação. Relembra-nos ele o livro egípcio dos mortos e representa um dos elos da grande corrente de homens, religiões e povos, unidos através do tempo e do espaço pela mesma fé na reencarnação. Bastaria o fato inegável de sua difusão no mundo, para constituir uma prova da verdade dessa teoria. É interessante o livro tibetano dos mortos, porque nos mostra de forma científica, poderíamos dizer, o mecanismo da transmigração, de vez que aí encontram aplicação alguns fatos comprovados pela ciência ocidental. Escolhemos esse livro, entre tantos de sua espécie, porque é o único que trata racionalmente do período de existência entre a morte e o renascimento, baseando-se em dados que têm correspondência no terreno fisiológico e psicológico que a experiência humana pode controlar. Isto está conforme aos ensinos de Buda, que não se aceite como verdadeira nenhuma doutrina, antes de tê-la experimentado e reconhecido como verdadeira, promana-se ela mesmo das Escrituras. Assim, a teoria da reencarnação é-nos apresentada nesse livro como uma lei natural, que se harmoniza com todas as outras leis do ser, e o fenômeno como correspondente à grande lei que constitui o próprio princípio da criação, isto é, a potencialidade criadora do pensamento. Por efeito, nós nos construímos a nós mesmos, com os nossos pensamentos, da mesma forma que Deus, com a simples atividade de seu pensamento, criou o universo. O pensamento é a fonte primeira de tudo. Resulta daí o karma, pelo qual, o que livremente se semeou, será totalmente colhido mais tarde. Estabelecido o princípio do poder determinante do pensamento, o resto se desenvolve logicamente. A existência depois da morte é apenas uma continuação da vida, já não mais em condições físicas, mas em condições psicológicas, como consequência do fenômeno psicológico que se iniciou na vida terrena. Este lado, que na Terra constitui apenas uma parte da vida em função das atividades físicas, passa então a prevalecer e domina todo o campo do ser. Dá-se, assim, uma inversão. A vida não procede mais do exterior para o interior, como percepção por meio dos sentidos, mas procede do interior para o exterior, como projeção das impressões colhidas, armazenadas e assimiladas, pela repetição, em forma de automatismos.
Tudo isso se desenvolve canalizadas pela lei de causa e efeito com correspondências específicas e proporcionadas do efeito para a causa. A existência depois da morte é, pois, uma continuação no plano psíquico da vida precedente no plano físico, até o momento em que se retoma um corpo, para continuar o caminho da evolução. A natureza dessa existência de desencarnados é a consequência exata, em alegria e dor, e em qualidades de representações mentais da existência material precedente, que por sua vez é a consequência de todas as anteriores. E no mundo dos desencarnados a representação mental é tudo. Falando psicologicamente, poderíamos chamar a isso um estado de sonho prolongado, cheio de visões vivíssimas, decorrentes diretamente do conteúdo mental do indivíduo que as percebe. Não esqueçamos que o ser decaiu no relativo, e vive na grande maya, ou ilusão, isto é, no irreal, quer esteja encarnado ou desencarnado, dado que o real só pode alcançar-se no fim do caminho evolutivo, quando forem reencontrados a perfeição e o absoluto. Nossas percepções, que chamamos luz, som, calor, tato, olfato, etc., são sensações exclusivas da única parte de nosso ser que possui capacidade sensitiva, isto é, o espírito. Objetivamente, de per si, eles não existem, mas unicamente em função dessa capacidade sensitiva apta a percebê-las. Tirai esta e existirão apenas vibrações com determinada frequência e comprimento de onda. Os sentidos são simplesmente meios de transmissão dessas vibrações, que, recebidas, selecionadas e coordenadas nos centros nervosos, são aí percebidas, lidas e registradas, pela central única, que é o espírito, e nele somente é que se tornam luz, som, calor, etc., como a chamamos. Esse estado de ilusão é proporcional ao grau de involução do espírito, que corresponde ao grau de materialidade de sua existência, ou seja, inconsciência, ignorância, profunda imersão no irreal. Quanto mais for evoluído o espírito, tanto mais adormecido está ele. Mas pode ser desfeita a grande maya ou com o evolver, desmaterializando a própria forma de vida, aprendendo a cada vez mais perceber de maneira extrasensória. Nesse caso, também a vida de além-túmulo se torna mais clara. Surge e cada dia mais se firma uma capacidade de orientação e de escolha. Na grande corrente dos renascimentos, o espírito sempre mais se aproxima da visão real e se torna cada vez mais senhor do seu destino. No fundo do ser há esse núcleo central, o ego, centelha divina, que a queda não pôde destruir e permanece como um conjunto de potencialidades latentes, comprimidas, adormecidas mas ansiosas para se tornarem ativas, para expandir-se, despertando. Nesse ego, apesar de tudo, Deus permaneceu como centelha animadora. Dele, aí à espera de infinitos desenvolvimentos, nasce o impulso íntimo e instintivo da evolução, que forma, desse modo, o movimento ascensional de todos os seres do universo. Nesse fenômeno da evolução enxerta-se, como necessidade absoluta, o fenômeno da reencarnação, sem o qual não seria possível a reconstrução do eu. Desse modo, a vida única, pulsando do seu lado material para o seu lado espiritual, dois aspectos inversos e complementares, sem os quais seria incompleto o fenômeno, vai vivendo momentos diferentes, em que prossegue o desenvolvimento das mesmas forças em evolução. No fim de cada ciclo, a alma deposita nos braços do ciclo seguinte os resultados alcançados, e crava no caminho da evolução o marco de seu percurso. Tudo funciona obedecendo a uma lei de harmonia. Assim como no estado embrional humano, o feto passa por todas as formas de estrutura orgânica, desde a ameba até o homem. Da mesma forma, no estado posterior à morte deve a alma retomar, tanto mais conscientemente quanto mais for evoluída, todas as experiências vividas em suas existências passadas, para elas acrescentar os resultados da última. Na Terra a ciência vê apenas um lado da existência,
a metade somente do fenômeno da vida. Nosso mundo físico e biológico deve ser completado com o mundo espiritual, que lhe forma o substrato e do qual fornece a explicação, e se isso não for feito, nada se compreenderá. Se em torno de nós olhamos, vemos que tudo é vivo, que tudo é constituído pela vida, é regido por esse princípio espiritual que impulsiona tudo a caminhar no sentido evolutivo. Evolução que se revela na forma, apenas num segundo tempo e como consequência, antes de tudo, está no espírito. Quer isso dizer que tudo que existe, do mineral ao gênio, evolve, alcançando um grau cada vez maior de iluminação. E isto quer dizer despertar da consciência, começando pela capacidade de sentir e reagir, que representa o primeiro e mais rudimentar acordar da alma. Este é o caminho do ego centelha divina, a alma de toda a individuação existente, para remontar às origens. Tudo isso, entretanto, não acontece ao acaso, ou desordenadamente. Todo ser está aderente à sua forma que é a sua expressão, de acordo com o grau que atingiu. Nos planos mais elevados cada indivíduo está ligado ao seu tipo biológico, nele está encerrado e não lhe são permitidas improvisações de qualquer espécie. Todavia as portas não estão fechadas. A lei impõe apenas um princípio regulador, que garante a estabilidade da forma e dos tipos, pois sem isso a vida se tornaria um caos. Pode-se sair do recinto fechado que o ser formou para si, e que manifesta o caminho percorrido. A estabilidade lhe garante que esse resultado, conquistado por ele, é seu e, se lhe permite sair, só o faz em continuação, ao longo da linha causa-efeito, lentamente, pelo caminho da transformação evolutiva, de acordo com o conhecido método do registro das experiências e da sua assimilação e transformação em qualidades, por meio dos automatismos. É assim que o biótipo humano, como alma, é espiritualmente o produto hereditário dos reinos subhumanos. O biótipo que constitui o halo biológico de junção entre uma forma orgânica inferior e a superior, tão procurado pela escola darwiniana e por seus sucessores para demonstrar a teoria da evolução em bases puramente materialistas, é representado antes de tudo por um tipo, que é definido por particularidades psíquicas próprias, ou seja, de desenvolvimento espiritual. A essência da evolução é dessa natureza, sendo a transformação orgânica sua última consequência. É o espírito que forma suas próprias qualidades, que ele depois exterioriza nos órgãos físicos de seu corpo. A continuidade da evolução existe, e deve existir, primeiramente, no lado desenvolvimento do eu, ainda que isso não apareça externamente, porque suas formas que aparecem com interrupções, o exprimem apenas de modo descontínuo. É preciso compreender o que Darwin e seus seguidores materialistas não compreenderam e não podiam compreender, isto é, que a evolução é guiada por um fluxo vital e que sua substância é espiritual. A chave do fenômeno da evolução está precisamente nos antípodas da fé materialista, sobre a qual eles se basearam. No centro do fenômeno da evolução está a expansão progressiva do princípio divino aninhado nas profundezas do eu e capaz de desenvolvimentos infinitos. Darwin e seus seguidores não podiam compreender tudo isso. No centro da evolução, existe esse princípio espiritual, capaz de aprender através do choque da luta pela vida, pois, se assim não fora, esse grande esforço não teria sentido nem finalidade. O ambiente martela desapiedadamente a bigorna, a fim de despertar uma alma capaz de atingir desse modo a iluminação. O alvo da evolução é algo que Darwin e sua escola não podiam perceber, ou seja, desenvolvimento espiritual que é o despertar da consciência até encontrar Deus. Nada se pode efetivamente compreender do fenômeno da evolução, se não se percebe a semente psíquica que é a causa dessa forma. E essa semente que forma ao seu redor o seu próprio corpo, com os materiais do ambiente. Por isso, só é capaz de produzir um organismo correspondente à sua própria natureza. É assim que o princípio psíquico involuidíssimo do mineral,
tão evoluído que muitos o negam, não poderá produzir seres mais evoluídos que os cristais, capazes somente de orientar suas moléculas em formas geométricas. E assim, gradativamente subindo até o homem, nenhum indivíduo pode formar para si uma veste corpórea que seja mais que ele mesmo. E chegamos assim à reencarnação, que não diz respeito somente ao homem, mas, nesse amplíssimo sentido, o todo ser vivente. Assim, pois, cada ser humano não poderá nascer senão num corpo adequado ao desenvolvimento psíquico do espírito animador. Não poderá nascer no corpo de um animal ou ao contrário. Imitar o princípio espiritual de um ser humano na forma física, de um animal, de um inseto, seria como querer que o oceano entrasse num rio. Todavia há uma possibilidade teórica de que isso se venha a dar, quando, por involução, um oceano se evaporasse até a tornar-se um rio. Verifica-se, nesse caso, o processo inverso da evolução, isto é, em lugar de desenvolvimento de consciência, a sua redução e adormecimento. Então as qualidades mais elevadas anteriormente adquiridas, atrofiam-se por falta de exercício, como acontece para o órgão corpóreo que não seja mais utilizado. Nesse caso toda a reencarnação origina não um desenvolvimento, mas uma perda de consciência, de sensibilidade, de inteligência, isto é, uma descida sempre maior para a inconsciência. Em outros termos, o ser é expulso, cada vez mais, do divino consciente universal que tudo rege, em lugar de ser sempre mais acolhido nele para conhecer e colaborar como obreiro de Deus, como acontece a quem evolve. Tais transformações, em geral, têm lugar somente nos limites de regressos relativos e temporários, seguidos, antes ou depois, por recuperações salutares. Elas tornam-se possíveis pelo fato que existem evidentes semelhanças entre biótipos mais ou menos evoluídos, dado que os planos inferiores contêm os primeiros princípios, os mais elementares, dos planos superiores. É assim que, nós mesmos, atribuímos a animais qualidades humanas, como a fidelidade ao cão, a imundície ao porco, a operosidade à formiga ou abelha, a traição à cobra venenosa, o assassino ao tigre, a astúcia à raposa, o instinto do furto e de imitação ao macaco, a miséria vil ao verme, a leviandade e a graça à borboleta, a força ao boi, a coragem ao leão, etc. Todos reconhecem nos animais sentimentos humanos de amor, ódio, vingança, inveja, ciúme, inteligência, estupidez, etc. Evoluindo, esses rudimentos de consciência desenvolver-se-ão no homem, mas se este envolve, poderia reduzir-se, da riqueza de seus sentimentos, àqueles rudimentos. Desse modo, envolvendo, o assassino poderia chegar a reencarnar-se num animal feroz, o sensual, e goloso no suíno, etc. Mas isto é demasiado difícil, dado que haveria necessidade de períodos extremamente longos de retrocessos, insistindo num mal que constitui dor também para o sujeito que o pratica, dor que ele mesmo instintivamente procura libertar-se. Períodos longuíssimos de milhares de encarnações são precisos para que se possam verificar essas transformações biológicas, seja em sentido involutivo como no evolutivo, neste segundo caso para desenvolver a consciência subhumana latente, na consciência desenvolvida do homem. As operações da natureza são dirigidas por leis de proporção e harmonia e, por trás da biologia das formas orgânicas, há uma outra biologia de que tudo depende sem a qual aquelas operações não são compreensíveis. Nenhuma forma aparece por acaso, mas é o resultado de longos períodos de amadurecimento de fenômenos espirituais. O gênio e o santo representam o produto destilado de quem sabe de quantos milheiros de encarnações. Por certo, a evolução é uma força que impele para frente, é a lei fundamental da vida, mas, agora temos observado, não se pode excluir a possibilidade teórica do processo inverso, isto é, de involução, porque o homem não é um autômato amarrado à evolução. Antes, a liberdade,
É a lei fundamental e inviolável do seu ser. É esta sua liberdade que nos impõe a admissão da possibilidade de que o homem dela faça o uso que melhor entender, também, pois, para retroceder. Se o homem não pudesse também envolver, não seria mais livre. Na prática, entretanto, haverá corretivos que tornarão apenas teórica essa possibilidade de autodestruição por involução. Mas nunca poderemos admitir que a lei seja um sistema escravizante que reduz ao ser um autômato e, portanto, irresponsável. Permanece, pois, livre e pode sempre retroceder. Esse princípio de liberdade não pode permitir a exclusão de uma vontade contínua e tenaz de regresso. Que acontecerá, então? É lógico que, se no sistema permanecesse definitivamente um simples átomo de mal, o plano de Deus resultaria falido. Não é, pois, concebível que seja deixada à liberdade da criatura a possibilidade de vencer definitivamente contra Deus, arruinando sua obra. Impõe-se, por isso, a destruição final do mal e, pois, do ser que o personifica. Isto porque junto da lei da liberdade, há aquela que exige, quando o mal quer impor-se definitivamente, sem nunca converter-se no bem que é a lei do sistema, que seja eliminado por aniquilamento. Já desenvolvemos esse tema no volume Deus e Universo, nos capos 7x. Aqui resumimos e precisamos alguns particulares. Como, pois, se combinam estas duas exigências opostas? A que garante a liberdade do ser e a que exige a destruição final do mal para salvaguardar a incolumidade do sistema. Quais são os corretivos que tornarão somente teórica esta possibilidade de destruição do rebelde? Como pode dar-se tudo isto sem violação do princípio da liberdade? Todo ser, embora decaído, permanece sempre uma criatura de Deus, em cujo fundo sempre está acesa sua divina centelha animadora, cuja natureza é positiva, não negativa, consistente no existir e não no destruir. Por isso não pode, por sua própria natureza, deixar de agir e rebelar-se contra seu próprio aniquilamento, dado que o princípio fundamental que o rege é do eu sou, a afirmação primeira pela qual Deus é. A revolta, a inversão ao negativo pelos caminhos do mal, nunca poderá anular este princípio fundamental do egocentrismo. Eis, pois, inserido no âmago do ser um freio automático à própria liberdade, que a limita a uma possibilidade teórica, porque, quando se trata de ir contra o próprio interesse egoístico, ainda que seja possível a liberdade de fazê-lo, ninguém o quererá fazer. Eis o impulso que corrige a direção errada que a liberdade pode tomar pelas vias do mal. Eis o que torna em simples possibilidade que, na prática, desse modo, venha a ser irrealizável. Eis o que, em todo caso, salvo o ser rebelde da anulação final, qualquer seja a sua livre vontade. Há, também, um outro freio ou limitação à liberdade do ser, para estancar o progresso nas vias do mal e impedir-lhe a loucura do suicídio por aniquilação. A liberdade do ser não é tão grande que lhe permita alcançar o ponto em que, sobrevivendo exclusivamente como mal, o sistema tornar-se-ia poluído e, em que, para eliminar a poluição do sistema o ser viria a auto-eliminar-se. A liberdade é uma qualidade de Deus e do ser não decaído, qualidade do espírito que, através da involução, se inverte cada vez mais no determinismo da matéria. Disto decorre que, quanto mais se insistir na vontade do mal, tanto mais involui-se perdeis a liberdade e, com isto, a capacidade de efetivar o mal. Então a vontade mal dirigida paralisa-se desse modo, automaticamente, o ser encontra-se impedido de prosseguir, tanto mais, quanto se adiantara no caminho do mal e, portanto, se seu próprio aniquilamento. A liberdade é uma qualidade fundamental e inalienável do ser, que a recebeu íntegra como divina qualidade a que tinha direito como filho de Deus. Mas, com a sua revolta e consequente queda, esta qualidade tornou-se na derrocada, o que vem significar a sua tendência a deslocar-se para sua inversão ao negativo,
isto é, para o determinismo. Com a evolução, o ser, elevando-se novamente, reconquista sempre mais a sua liberdade originária.